Oi, gente! Estamos começando mais um Pod Vivax e hoje vamos responder a pergunta: até que ponto o estresse na vida das crianças prejudica o seu desenvolvimento? Eu sou Vivian Cirineu, médica educadora parental, consultora de mães, e estou aqui com duas convidadas que vão nos ajudar a responder essa pergunta, especialistas em infância. A doutora Eliette, neuropediatra, e a Daniela Tucílio, que é especialista em sono, educação parental, fisioterapeuta e educadora emocional. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui falando desse tema que eu gosto muito e tão importante. Obrigada, Vivi. Obrigada, Rede TV, Viva Max. Vivax TV. Vivax. Tô nervosa pelo convite. É tão importante a gente ter um espaço em que a gente possa falar da infância, em que a gente pode chegar mais nos pais, nas famílias, para ajudar, né, sobre esse tema que é tão importante. Não, eu fico muito grata também à presença de vocês, já agradeço desde já, antes da gente começar, a Vivax TV ter esse olhar para a infância, essa preocupação em trazer temas tão relevantes para as famílias, né? Hoje a gente vai falar sobre estresse e a gente sabe que o estresse é algo que é presente na vida dos adultos, na vida das crianças. E quando a gente fala de estresse, assim, tem muitas definições. Eu gosto muito da definição da Sue Gerhardt, que é a autora do livro Porque o Amor é Importante, que ela diz que o estresse é quando qualquer situação em que a gente não tem a capacidade de enfrentamento daquela realidade, daquele problema. E nós adultos, quando vivenciamos um estresse, nós temos muitas coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer terapia, a gente pode praticar um exercício, fazer umas respirações, mas a criança, ela não tem tantos recursos, tantas habilidades, ela conta muito com a presença dos pais. E aí eu queria começar a perguntar para a doutora Eliette, como que funciona esse estresse que é vivenciado pelas crianças? Certo. Bom, primeiro que é isso que você falou, né? Estresse é uma coisa que faz parte da vida. Então, a gente não quer nenhuma criança crescendo numa bolha, né? E nem é bom isso. Então, o estresse, ele faz parte e ele pode até ser positivo de alguma forma. A questão é aquele estresse que ultrapassa a capacidade da criança de conseguir absorver aquela situação, né? Nem sei se absorver é o melhor termo. Mas então, assim, vamos pensar um estresse de começar a escola, primeiro dia de aula, experimentar entrar na piscina, sendo que tem um medo. São estresses que, com o apoio da família, isso você consegue transformar aquela situação em algo positivo, né? Então, agora o estresse, aquele estresse que é continuado, aquela situação em que a criança não consegue se autorregular e não tem o apoio necessário do pai ou da mãe ou daquela figura que está ali de apoio, aí isso pode ser tóxico para ela, né? Então a gente usa esse termo de estresse tóxico justamente quando você tem uma situação em que ela foi acima da possibilidade daquela criança conseguir entender e conseguir reagir, né? E isso faz toda a diferença para a estrutura do cérebro. Então, acho que a primeira coisa, apesar de a gente pensar em cérebro, às vezes pensa que é uma coisa muito difícil, né, de entender, mas assim, a gente tem que entender que o cérebro da criança está em construção, principalmente naqueles primeiros anos de vida. E quando eu tenho uma situação, uma experiência que é negativa, que é estressante, ela pode transformar o cérebro de uma forma ruim, né? A arquitetura do cérebro mesmo, né? Então, toda aquela estrutura pode ter uma alteração e isso vai refletir no futuro. Então, tudo que ela for vivenciar nesses primeiros anos de vida vai ser muito significativo na fase adulta, inclusive nas relações sociais. Inclusive no aprendizado, em todas as suas habilidades a serem adquiridas. Então, é um tema muito profundo, acho que a gente vai ainda falar bastante dele com mais calma, mas só para dar um panorama geral sobre o estresse na infância. Não, perfeito. O estresse, assim, a gente entende ele como uma situação
o que que eu sinto quando eu tenho estresse, né? Uma tensão, uma ansiedade, uma irritação, uma preocupação. É um misto de sentimentos e emoções. E todos eles fazem o que no nosso corpo? Eles liberam hormônios de estresse, adrenalina, cortisol. E o excesso deste cortisol é o que vai prejudicar o desenvolvimento do cérebro, trazer doenças, uma série de outros malefícios. Até que ponto eu sei que o estresse que a criança está vivendo naquele momento, ela vai dar conta? Ou passou do ponto? Sim, por exemplo, vamos lá, um exemplo mais prático assim. Eu tenho um filho de 3 anos e eu dou uma bronca nele. Essa minha bronca, um gritar, um falar mais alto, né? É claro que dificilmente, se for uma experiência, pelo que a gente entendeu, né? Uma experiência, um dia que eu perdi a cabeça e um dia que eu gritei, provavelmente não vai ter uma alteração cerebral. Mas se todo dia eu grito, eu perco a cabeça, eu brigo, como que eu sei se eu estou passando do limite e prejudicando o desenvolvimento do cérebro diante dessas atitudes estressantes? Uhum. Sim, bom, a gente sabe que essas atitudes estressantes, essas situações estressantes no longo prazo, a gente sabe por pesquisas, por observação, né, de vários casos. Claro que há uma diferença individual, tem crianças que toleram mais, crianças que toleram muito menos, né? Então, mas a gente sabe que no longo prazo isso vai trazer uma repercussão, né? Às vezes no curto prazo não fique tão claro para a família, mas sim, você consegue, se você prestar bem atenção, pode ser uma criança mais insegura, com sinais de ansiedade, de medo, né? Uma criança que vai ter o sono prejudicado, uma criança que vai ter a forma como ela se alimenta diferente. Então, as crianças, elas dão sinais, sim, mas às vezes não é tão evidente. A gente, infelizmente, ouve muito aquela coisa, eu não morri na minha infância, né? Eu não... Enfim, tô aqui. Mas aqui, que preço? Né? Então, assim, se a gente pensa que a gente quer promover o melhor para aquela criança e o que está no nosso controle é o ambiente, é a nossa relação com ela, então a gente tem que investir nisso. E para isso a criança tem que se sentir segura, ela tem que se sentir cuidada, né? E aí eu acho que vem um grande desafio, que é você saber fazer isso na medida. Então, se você, antes da criança precisar, você já está ali, né, fazendo tudo, você não está promovendo o desenvolvimento dela, né? Se você, pelo contrário, quando ela precisa de você, você não está lá para dar o apoio, também vai ser ruim. Então, acho que o grande desafio da família, né, tá na medida do quanto que aquela criança precisa. E ela tá atenta, né? Então, assim, a criança, ela tem que estar segura, curiosa. Então, quando você começa a dar muita bronca, muita briga, às vezes ela vai ficando mais inibida, ela pode ficar com mais medo de testar, de ser curiosa. Então, a gente quer que a criança seja curiosa, que ela teste, que ela erre. Ela ainda não está com a formação estrutural do cérebro desenvolvida, né? Ela está desenvolvendo uma série de estruturas, de conexões para que ela consiga ter essa maturidade, esse controle inibitório, enfim, aí são coisas bem específicas, mas o fato é que essa relação, essa primeira relação, né, da mãe, do pai, dos avós, mas principalmente ali a mãe e o pai que está em contato com a criança, essa relação, ela vai ser a base para ela conseguir se relacionar na escola e na sociedade, né? Então, essa é a importância desse primeiro momento. Quando você tem uma mãe, né, um pai que pune muito, que grita, ela vai fazendo isso que você falou, essa relação, mesmo na estrutura do cérebro, fica uma relação negativa, de medo, de fuga. Então, ela vai começar cada vez mais a evitar, né? Ao contrário que quando você tem todo um afeto, quando aquela experiência ela é positiva, eu busco por isso, né? Então, assim, para eu aprender, eu preciso que essa relação seja positiva de diferentes formas, né? Então, mais ou menos é isso que a gente sabe hoje em dia, né? Você falou uma questão do sono que eu até queria depois passar a bola para a Daniela falar com a gente, né? De um dos sinais de que a criança está estressada. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para os pais que eu atendo, para as mães, que o melhor termômetro para saber se está tudo bem na sua casa, se está tudo bem na educação,
o melhor termômetro é o seu filho, é o comportamento dele, é como ele olha para você, é como ele cria relação com seus pares, com seus amigos, nos comportamentos que ele replica, do que ele repete, que ele vê como exemplo seu. Então a gente tem que estar com esse olhar atento para ver o que a criança está apresentando de não só sintoma físico de doença, mas emocional também. Então a criança que está estressada, às vezes não só por questões familiares, porque ela está sobrecarregada de atividades, ela não vai saber falar, mamãe, não estou dando conta, estou muito cansada. O que ela vai fazer? Ela manifesta nos seus comportamentos e no sono. Você que atende muitas mães do sono, né? Aparece para você essa queixa de crianças que talvez o sono não está legal porque a criança está muito estressada ou sobrecarregada? O comportamento no geral das crianças está muito relacionado àquilo que elas estão vivenciando. Então, as famílias chegam para o sono, a queixa principal é meu filho, minha filha não dorme. Mas aí a gente vai investigar. Por que não está dormindo? Não é só não dormir. A resposta do sono, ela está muito, mas muito relacionada ao que a criança vivencia durante o dia. Inclusive com os estímulos, ou a falta de estímulos, com o ambiente não só o ambiente físico que ela está, então um bom local de sono, mas o ambiente comportamental das pessoas que estão envolvidas com ela. Então, quando uma criança chega com algum padrão de dificuldade de sono que não seja relacionado à idade, que também é outra questão. As pessoas esperam ainda que um bebezinho, a gente coloque ele para dormir à noite, 8 horas da noite, e vai até 9 horas da manhã do outro dia, né? Então, tem que entender isso também. Qual é o comportamento de sono? Está esperado para a idade? Tem que entender esse lado. Agora, o que aquele comportamento de sono está querendo dizer? Meu dia está muito estressante? Eu tenho pouco ou muito estímulo? Porque o excesso de estímulo, a gente também aumenta o cortisol, aumenta os hormônios ali do estresse no corpinho da criança. Se ela não faz uma boa soneca, ela não tem, né? Não diminui esse cortisol. Que o cortisol também é muito conhecido como um hormônio muito ruim, mas durante o dia ele é importante, inclusive até para o desenvolvimento do cérebro, né? Ele precisa existir ali. E aí essa criança, ela tá pouco ou muito estímulo. Os cuidadores principais que podem normalmente, até depender da idade da criança, são os pais, principalmente a mãe, mas também tem os avós, tem as babás, tem as escolas, que muitas famílias precisam deixar as crianças mais cedo, né, uma idade mais nova na escola. E a gente para pensar como que tá o emocional desses adultos. Porque a gente só espera que a criança vá dormir, mas a gente descarta totalmente como que foi aquele cuidador durante o dia com essa criança. E aí, muitas vezes, essa criança, se é um bebezinho, então, tem a famosa ali hora da bruxa, que é aquele horário mais no final do dia, onde a gente tem já um acúmulo maior de cortisol, tem a melatonina, a criança quer dormir, mas ela aparece ali com muito choro, né? Querendo muito colo, e ela é rotulada como manhosa, birrenta, que só quer colo, que não quer dormir. Mas ela só tá comunicando que tem alguma coisa dentro dela. E o que tá dentro dela? Primeiro a gente olha, a criança tá chorando, claro que o choro é uma comunicação, mas um choro durante o dia que caiu é diferente de um choro de um estresse, né? É aquele choro que parece que não tem consolo, que é quando a gente coloca a criança no colo, assim, ela faz até aquele suspiro, né? De acalmar, de ser acolhida. Então isso é um indicativo ali de que uma criança tá estressada. Realmente, a criança não vai falar, tô estressada, principalmente um bebezinho. Ela não vai chegar e falar, eu tô muito estressada. Ela não tem noção disso. Muitas vezes nem a gente percebe que a gente passou estresse durante o dia, que uma pessoa deu uma resposta atravessada. A gente passa frustrações durante o dia, não aconteceu exatamente como eu queria que tivesse acontecido. Os nossos níveis hormonais também são alterados durante o dia. Como você disse, a gente deveria saber como lidar com isso, mas não sabemos. E aí a gente espera que a criança vá dormir para a gente poder lidar de uma fuga, talvez, né? Ou alimentação, ou em casal, enfim. Para lidar com aquela frustração que a gente passou durante o dia. Muitas vezes a criança está só esperando o pai e a mãe ali para ser acolhida. Então, os despertares em excesso pode ser um indicativo de cortisol, principalmente ali na primeira parte da noite. Na segunda parte da noite, pode ser muita ausência, né? Então, a criança, ela não desperta só porque ela está com fome. Ou porque o alto nível de cortisol tá ali no corpinho dela, que não deixa ela aprofundar no sono. Mas porque ela precisa daquela presença, né?
Então, uma criança, o simples fato dela estar sozinha num berço, o simples fato dela não sentir nem o cheiro, imagina, passou 9 meses ali, se regulando emocionalmente com a mãe, não precisava ter hora para dormir, para acordar, para se alimentar. E de repente ela é colocada longe, ela não sabe sobreviver. Aquilo é um estado de sobrevivência para ela. E ela precisa do cuidador, né? Primariamente ali da mãe. E o que ela faz? Ela chora, ela solicita. Aí uma outra questão que acontece com as crianças um pouco maiores, que existe até brincadeiras que você fala aí, a criança pergunta, você pega a criança na escola, a criança não fala nada. Como é que foi a escola? Bem, aconteceu alguma coisa? Não. Aí chega na hora da criança adormecer, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a criança começa a falar tudo o que aconteceu ali com ela. É uma resposta também ao estresse que a criança passou durante o dia. É uma resposta de que agora eu tô relaxada. Ela não sabe disso. Mas agora você, pai, você, mãe, você, avó, você tá entregue aqui comigo. Você não tem um telefone aqui do lado, você não tá prestando atenção na comida que você tá fazendo, ou tá conversando, resolvendo alguma coisa, não tá prestando atenção no trânsito. Claro que tudo inconscientemente, né? A criança não faz isso ali. Ah, eu vou fazer isso à noite. Mas ela sente a entrega do pai e da mãe ali. Então, isso também é uma resposta do estresse que a criança passou durante o dia. Muitas vezes, dorme logo, fica quieto. Outra coisa que acontece, olha só, a gente vai falando, né? Vai lembrando. A criança que mexe muito à noite para dormir, é uma resposta dela estar se organizando ali. Então, a criança que vai num seio, vai no outro, e busca de um lado, e busca do outro. Ela tá, de alguma maneira que ela não sabe como, se regulando emocionalmente. Então, a criança... Eu já fiz isso com a minha filha. Mexe para um lado, mexe para o outro. Fica quietinha para dormir. E aí eu paro para pensar, poxa, mas ela tá só encontrando uma forma, do meu lado ainda, de se organizar, de relaxar o corpinho, de encontrar uma posição que, bom, aqui eu tô confortável. Então, o comportamento, seja um comportamento de sono, seja um comportamento durante o dia, ela tá indicando alguma coisa pra gente. É a gente ter esse olhar e parar um pouquinho de julgar, né? Tá com birra, tá com manha, essa criança é isso, essa criança é aquilo. É olhar para ela, o que o corpo dela, o que essa atitude dela, o que a falta de sono, ou os despertares, ou o tempo muito longo para entrar no sono, tá querendo dizer, né, sobre esse estresse que ela passou durante o dia. Porque a gente não tem como medir, né, a gente não tem um exame ali para falar, olha, esse cérebro tá em nível, em excesso de estresse, né, de hormônios aqui do estresse. A gente não consegue ver isso, mas de uma forma única, olhando para o nosso filho, a gente sabe quando ele tá relaxado, tranquilo, assim como a gente sabe quando a gente também tá. Eu tô tranquila, tô relaxada. Eu gosto muito de falar assim, como que é um momento de paz para você? Fecha o olho, sente, sabe? Como que é aquele estado de paz? Nossa, é isso. Então, você sente isso, seu filho também sente isso. Pela agitação, você sabe que não tá num estado de paz, de tranquilidade. E para ter uma boa qualidade de sono, a gente precisa estar nesse estado. Para qualquer um, seja adulto ou seja criança. Maravilhoso. Você veio falando e aí me veio assim esse pensamento, né? O que deixa um bebê estressado? Viver. Eu responderia assim. Por quê? Porque o bebê humano, ele não nasce pronto igual alguns animais da floresta, né? Que já nasce, sai andando e sai para caça. O bebê humano é completamente dependente. Ele é dependente para alimentação, ele é dependente para segurança, ele é dependente de um adulto para manter a sua temperatura. E o que a gente mais faz quando o bebê nasce é deixar no carrinho, é deixar no berço sozinho, é afastar do nosso corpo, especialmente o corpo daquele adulto regulador, que é o corpo conhecido para ele, que é o corpo da mãe. Falando em termos assim, né, da maioria da população. Então, por si só, viver já deixa um bebê estressado. E ele vai... E a gente sabe que essas experiências no início da vida, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, né, como você falou, doutora Eliette, né, para os próximos. No início da vida, são essas experiências de desamparo, de eu estou sozinho, eu não sei quem me protege. É isso que vai gerar o estresse tóxico, esse estresse, esse excesso de cortisol, porque o cortisol, sim, ele é um hormônio que é bom, mas equilibrado, não em excesso. Então, são essas experiências no início da vida que a gente tem que tomar cuidado. E o sono, ele é causa e é sintoma.
né? Então, por isso que, assim, não foi à toa que eu tô com 2 especialistas em sono aqui. A doutora Lilete pode passar um pouquinho da experiência também do sono, né? Mas ele é sintoma, porque quando a gente está estressado, a gente e as crianças, a gente não dorme bem. Só que ele também pode ser a causa. Quando eu vivencio experiências de estresse durante o meu sono. Crianças que apanham para dormir, crianças que sentem medo durante um pesadelo à noite, mas não pode contar com o adulto porque ela tem que aprender a dormir sozinha. Independente da idade e do nível de maturidade do seu cérebro naquele momento. Você quer complementar alguma coisinha sobre sono? Sim, eu acho que sono é uma coisa bem interessante que você pontuou, assim, né? Muitas vezes os pais, eles, quando vêm na consulta, né? Então, assim, como médica, eu já pego muito, além dessas questões do comportamento, da emoção, pego também muito transtorno do sono também, que a gente não pode negligenciar, né? Então, às vezes tem uma apneia do sono, tem questões médicas, biológicas que precisam ser avaliadas. Mas é interessante que sempre a visão é de eu vou olhar para a noite. O que eu estou fazendo errado à noite? O que está acontecendo que à noite ele não dorme? E a primeira coisa do sono é que a gente tem que ver o dia também. Porque é justamente isso. Nós funcionamos de forma circadiana, que é isso. É o dia alternando com a noite. Então, nosso comportamento vai funcionar diferente de dia e de noite. Então, eu preciso do cortisol em níveis adequados durante o dia, eu preciso da melatonina à noite, um hormônio vai regulando o outro dentro da nossa fisiologia. Então, é fundamental que a gente veja como foi o dia, quais são os hábitos, como está a rotina, como está o nível de estresse, né? Como que eu estou lidando com essa criança do dia, porque isso vai interferir à noite. E aí a importância do sono, né? Que o sono, ele não é um momento de descansar, que também a gente acaba diminuindo a função do sono como sendo o descanso. Claro, faz parte, mas é durante o sono que eu vou consolidar o meu aprendizado. Então, todas as conexões, né, dos neurônios que eu formei ao longo dessas experiências, que o que a gente quer que sejam positivas e não negativas, vai ser consolidado na hora do sono. Então, o sono ele vai ter essa função na formação de sinapses, nessa estrutura do cérebro. Então, e aí vem isso que você falou também, Vivi. É causa e consequência. A gente nem sabe exatamente dentro da literatura médica o que vem primeiro. Se são as questões do sono, e aí eu vou ter uma criança que pode ter um déficit de atenção e hiperatividade, que pode ter um outro transtorno de comportamento até, ou se é o contrário, eu tenho esses transtornos que afetam o meu sono. Então, a gente ainda não tem essa resposta, mas a gente sabe que está totalmente relacionado. Inclusive com crianças que ainda não têm um diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento, mas quando eu olho lá atrás, já tinha um sono muito prejudicado, muito alterado. Então, assim, o sono realmente é um grande termômetro, se a gente for fazer uma comparação. E a gente tem que, lógico, não é logo no início, como bebê, como você também sabiamente falou, a gente não espera. É sorte aquele que fala, meu filho dorme super bem desde muito pequeno. Ganhou na loteria. Porque o sono mesmo, ele tem mais estrutura para consolidação a partir de 2 anos. Então, é um longo caminho aí. Claro, a gente tem muitas cobranças sociais, né? A mulher tem que voltar a trabalhar, ela tem que voltar a ser produtiva, só que ela está amamentando, gostaria de estar, à noite ela tem que amamentar, ela tem que cuidar do filho, né? A gente está na semana da amamentação, que até tem esse foco, e aí durante o dia ela é cobrada de desempenho, de tudo. Então, assim, o quanto que tudo isso tá dissociado, né? A gente quer o melhor para a criança, para que ela consiga crescer de uma forma saudável, e o quanto que a gente consegue fornecer isso, né? Dentro de toda essa estrutura. E pensando então, assim, nesse aspecto do sono e nessas experiências negativas, o que a gente poderia fazer para tentar diminuir esse estresse na infância? Tentar olhar um pouquinho mais para as crianças, buscar um caminho do meio, que talvez seria o que é mais possível, porque a gente olha, como você disse, para as necessidades da mãe. Eu preciso trabalhar, eu preciso performar e eu preciso dormir.
e o que a criança precisa. Então, às vezes a gente não vai conseguir atender tudo que a criança precisa e a gente tem que olhar com um olhar de realidade mesmo, né? Nem todo mundo vai ter a condição de falar, não, eu não vou trabalhar enquanto meu filho não dorme, eu vou ficar com ele. Nem todo mundo pode fazer isso. Então, até para Daniela, o que você acha que seria um caminho do meio para você que atende tantas mães com essa questão de sono? Vai da realidade de cada família também. Quando você falou do livro Porque o Amor é Importante, lá ela até fala de um estudo mesmo que teve de crianças que ficavam em creches, né? E aí que a gente precisa levar também para a sociedade, para as escolas, para as famílias, da importância dessa criança, se ela não pode estar o tempo todo com a mãe, que é sua cuidadora primária, tem toda a parte da dia de mãe e bebê, né? Que não é só também enquanto é bebezinho, toda essa relação, é que ela tenha um cuidador, uma professora, uma avó, uma babá, que seja responsiva no sentido de compreender as necessidades físicas, emocionais, não deixar essa criança em negligência, porque isso vai regular o estado dela internamente, né? Então, se uma criança está na creche, se uma criança está na escola, está com a babá, está com o pai, com a avó, essa pessoa que não seja mãe, ou mesmo que seja mãe, que fica com essa criança, precisa entender que é uma criança, que ela tem suas necessidades. Nós, como adultos, também temos. Mas é sempre voltar para aquela tecla, né? A gente sabe se regular, a gente deveria saber se regular. A criança, ela não se regula sozinha. Ela precisa de um adulto para aprender a se regular. Então, como que ela vai diminuir todo esse, né? É normal, o teu cortisol, ele vai diminuir, para ele ir diminuindo ao longo do dia, inclusive com as sonecas. Então, se a gente não coloca uma soneca para a criança durante o dia, e eu escuto bastante isso, é uma realidade. Criança não quer dormir. Mas assim, será que a gente preparou o ambiente para a criança? Ou a gente marcou o médico na hora que a criança precisava dormir? Será que a gente estava fazendo alguma atividade muito estimulante para aquela criança? A gente não identificou que ela tem horário para ela dormir, né? A gente precisa adequar as situações do dia a dia para a criança também. Não é esquecer o adulto também tem suas necessidades. Mas, por exemplo, assim, uma criança que está numa pressão de sono, precisa dormir ali. E vou falar, eu como adulta quero ver um programa na televisão, eu como adulta quero falar com uma amiga. Eu consigo esperar, ver o reprise, procurar na internet, eu consigo esperar um pouquinho. Essa criança que está numa necessidade fisiológica, né? É dela, precisa dormir, eu preciso entender que eu preciso parar um pouquinho aqui, colocá-la para dormir, né? Preparar um ambiente acolhedor, não precisa estar escuro ali durante o dia, mas assim, que seja relaxante, né? Eu preciso me colocar nessa posição. Eu vivenciei muito isso. Então, minhas filhas, elas ficaram comigo, a mais velha até 3 anos, a mais velha até 4 anos, em casa comigo, antes de ir para a escola. E às vezes eu estava trabalhando ali no computador e eu falava, eu preciso parar. Eu preciso organizar o ambiente dela para ela dormir. Isso daqui, por mais que a sociedade, não espera. Não, vai ter que esperar. Porque a consequência disso também é para mim no sono, né? E é outra coisa que acontece. Muitas vezes esses adultos, inclusive a escola, que não identificam, não organiza, o que acontece? Essa criança vai à noite ficar com a mãe ou com o pai. Então, durante o dia a criança não dormiu, ela ficou estressada, aumentou o nível de cortisol, enfim, né? Todo um processo interno ali que está acontecendo com ela, mas eu entrego para a mãe. E aí é a mãe que resolve. É a mãe que não vai dormir, é a criança que não vai dormir. Então, tem que ter uma parceria, né? Esse caminho do meio, ele é ajustável e não é. Porque a gente está falando de fisiologia. Então, a criança, de determinados meses, ela precisa ter X quantidades de soneca. Tem criança que deixa a soneca com 4 anos. Eu preciso adaptar o ambiente para isso. Eu preciso colocar a criança na escola no horário que ela não vai adormecer. Ou eu preciso ter o apoio em inúmeras conversas com a escola. Existem situações, as avós, os avós, assim, não é crítica, não, mas é comum, acontece, porque não entende da importância, né? Deixa a criança o dia inteiro ali na televisão, porque eu vou cuidar da casa. E aí o que acontece? A criança, noite, não vai ter uma boa qualidade do sono. Não ter uma boa qualidade do sono, ela vai perder, não perder, né? Assim, mas
prejudicado o seu aprendizado, a própria parte emocional, né? Na segunda fase ali do sono, a criança, ela tem todo um entendimento, toda uma limpeza ali do emocional que ela passou durante o dia. Então, um depende do outro, né? Então, existe um caminho do meio, mas ele precisa ser adaptado olhando para essa necessidade fisiológica da criança, que eu falo até dentro dos atendimentos. Esse é o único pilar que nem eu, nem você, nem ninguém consegue mudar. Não dá pra gente falar que uma criança que precisa de um período de 3 horas, depois de 3 horas que ela fez a primeira sonequinha, ela precisa dormir. Não dá, não tem jeito. Eu não consigo mudar, nem você. Ela precisa dormir. A gente consegue organizar os outros pilares, mas da fisiologia a gente não consegue. Assim como, né, a gente não consegue mudar o desenvolvimento da criança quando anda, né? Os estímulos, a gente precisa estar acompanhando isso. Então, ter esse olhar, entender que faz parte da fisiologia da criança, faz parte as experiências emocionais dela durante o dia. Ela precisa passar muitas vezes por um processo natural de frustração. Não é que a gente vai frustrar essa criança, não é isso, mas ela quer algo e ela não tem, um processo natural ali, com muito respeito, com muito acolhimento, mas a gente entender que essa reação emocional dela é absolutamente normal. Eu não tenho que silenciar isso daqui que está acontecendo com ela. E existe essa falta de paciência, né? Então, esse caminho do meio envolve muito eu ter esse entendimento, né? Acho que não é só a falta de paciência, é a falta de consciência também, né? De saber. Com certeza. Você citou algumas coisas da creche, eu queria até aproveitar esse gancho para a gente entrar na questão do ambiente, como ele pode influenciar no estresse, né? A minha filha, a Marina, minha filha mais nova, quando ela tinha 3 anos, que ela foi no pós-pandemia, que ela entrou na escola, a adaptação dela foi bem difícil. E ela chorava bastante, não queria ficar. E depois que ela conseguiu se adaptar, né? Ela chegava assim, eu chegava na escola, era aquele grude, aquele desespero. Mamãe, graças a Deus você chegou, me tira daqui. Nossa Senhora. Mas a minha outra filha estava na mesma escola, super bem adaptada, adorava a escola. E eu estava tentando entender o que está acontecendo nessa escola, por que está tão difícil para a Marina. E tentando conversar. Mamãe, você não gosta dos seus amigos? Você é a professora? Não sei o que lá. E tentando buscar ali quais eram os momentos que ela não gostava de ficar na escola, porque ela não queria estar ali. E uma vez ela me falou que ela queria ficar comigo. Então o problema não era a escola. O problema era que ela queria estar comigo. E a Marina, ela era muito assim do colo, sabe? Ela precisa muito de abraço, muito de colo. Ela gosta muito disso. Então eu marquei uma reunião com a escola. Falei, olha, a Marina tá sofrendo, ela não tá gostando de ficar aqui. Como a minha outra filha está aqui, eu acredito que não tenham grandes problemas na escola. Mas eu quero que vocês tomem uma atitude, falei de um jeito muito carinhoso com a escola, né? De ter mais carinho com a Marina. Quando ela ficar triste, dizer que quer a mamãe, e eu já sabia que a escola fazia isso, porque quase todas as escolas, a grande maioria vai fazer isso, né? Não, mamãe já vai voltar. Não precisa chorar. Daqui a pouco a mamãe vem. O discurso era esse para a Marina. Isso não colava. Então, eu falei diretamente com a professora e com a coordenadora. Quando a Marina chorar e falar que quer a mamãe, eu só quero que vocês ofereçam um abraço. Você tá com saudade da mamãe? Vem cá. Vou te dar um abraço. Só façam isso. Não durou 3 dias, a Marina começou a gostar de ir para a escola. Porque ela se sentiu acolhida. Sim, ela sentia saudade da mamãe. Sim, ela ficava triste. Mas ela começou a se identificar com outros cuidadores ali na escola que olhavam para essa necessidade emocional. Olha a importância do ambiente da escola. Então, a maioria das crianças é isso, né? Elas vivem em 2 ambientes. Elas estão ou na escola ou estão em casa. São os principais ambientes que a criança frequenta. Então, queria jogar a bola aí para vocês, né? Sobre essa importância de como trabalhar esse ambiente para que ele seja o menos estressante para a criança possível, na escola e em casa. Uhum. Sim, e outra coisa que eu acho que o ambiente, além dessa questão do acolhimento, né, que é diferente isso é interessante, é diferente às necessidades de cada criança. Então, você levantou um ponto ótimo que quem tem 2 filhos já sabe, né, como eles são diferentes e como, então, tanto a
a forma que vai reagir ao estresse é diferente. Então, uma coisa que para você pode ser uma coisa banal e para outra criança também, para uma outra criança aquilo é um estresse. Então, é como ela vê aquela situação. Então, valorizar o que ela está manifestando. Então, isso é diferente. As necessidades são diferentes. Então, além desse acolhimento, que é fundamental, e a gente sabe que muitas escolas, infelizmente, deixam a desejar nisso, porque focam muito, e isso cada vez quando vai crescendo a idade, isso aumenta mais ainda, né? Então, o foco é a prova, é o vestibular, e pouco se dá essa base, esse acolhimento e essa estrutura emocional. Sendo que a gente sabe que lá na frente, né, o mais importante é isso, né? Eu falo por mim, que estudei numa escola, no primeiro momento acolhedora, depois fui para uma outra que eu queria passar no vestibular, então era focado mais no estudo, menos nessa parte emocional, mas tive uma boa base emocional da família, dessa outra escola que eu tinha estudado. E aí, no primeiro ano de vestibular, que eu não passei nem para a segunda fase, mesmo sendo uma das melhores alunas do colégio, o que me fez ser resiliente, persistir na minha vontade de ser médica, foi a minha estrutura emocional. Então, o que eu sabia de matemática não fez diferença nenhuma. E aí, foi mais um ano de estudo e assim foi. Então, assim, o quanto que as escolas, às vezes, focam muito nessa parte acadêmica e menos nessa parte emocional. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu, como professor, como escola, tem que ver. E a criança, ela vai aprender melhor quanto mais ela estiver curiosa, quanto mais ela estiver motivada, quanto mais aquele ambiente for um ambiente positivo. Então, para ela aprender, ela precisa disso. Então, a gente querer sobrecarregar na exigência da acadêmica, na verdade, você está indo para o caminho errado. Não é a melhor estratégia para o próprio aprendizado, né? Então, aprendizado você precisa de atenção, que é a via de entrada, você vai precisar dessa motivação, dessa curiosidade, você vai precisar desse engajamento, né? Então, o terceiro ponto, você vai precisar dormir bem para consolidar todo esse aprendizado, né? Bom, então a escola, ela tem que ter esse olhar. E aí a questão da exigência. E aí a gente vai para casa também. Porque pais muito exigentes de desempenho, que não valorizam tanto o esforço da criança, que não elogiam, né? Elogiam o seu sucesso, mas não a caminhada, o processo, né? O quanto que isso também acaba sendo estressante. Então, acho que o papel da escola, desses outros ambientes, acaba sendo ter esse olhar, né? Complementar. Outra coisa que a gente foi falando também é a questão das telas, né? Então, voltando para essa coisa da autorregulação, o quanto que não se estimula mais a criança a aprender a se autorregular, né? E aí acaba que a tela é a forma que ela vai desestressar, né? E quantas habilidades estão sendo deixadas de ser estimulado. Então, eu acho que o grande poder vai ser o aprendizado em relação à infância, que tudo isso é muito novo, né? A gente não falava disso, não se sabia. Então, hoje em dia, existe recurso para você saber, antes de você resolver ter filho, né? Antes era uma pressão, ainda é uma pressão da sociedade, né? Mas eu acho que antes de você tomar essa decisão, é você saber por onde você vai passar. Não é só você colocar no mundo e trabalhar. Infelizmente, não é isso. Esse caminho do meio, ele não existe muito, né? Na verdade, dependendo da adaptação que você faz aí, você vai ter consequências no futuro, né? E hoje a gente já sabe. Antes a gente não sabia. Hoje a gente sabe. Então, e isso vai desde a época da gestação. Então, já quando você fica grávida, o seu sono vai influenciar no bebê, o seu estresse materno vai influenciar no desenvolvimento neurológico, né? Falando de desenvolvimento neurológico no bebê, os primeiros anos de vida. Então, assim, eu acho que a grande questão, eu acho que é o principal até desse podcast, é você saber que tudo que acontecer da gestação, nos primeiros anos de vida, depois também, mas principalmente nesse período, vai influenciar no adulto. Então, você está colocando uma vida
né? E você, claro, vai querer, tem todo o amor, isso é indiscutível. Então, se você quer oferecer o melhor para essa criança, você vai estude, né? Aprenda, ouça. Hoje a gente tem tantos recursos, né? Para que você consiga fazer o que for melhor. Estresse vai existir, não há dúvida, né? Porque situações difíceis acontecem em menor e maior grau, né? Até eu tinha falado com a Vivi, assim, mesmo luto, né? Perda dos avós, às vezes a perda de um dos pais. E aí vem toda essa estrutura do ambiente, né? Como que eu vou lidar? Ou outro trauma, né? Às vezes a criança sofreu um acidente, viu um assalto, sei lá, tantas coisas. Fez uma cirurgia, tantos traumas que podem acontecer, né? E aí pronto, nossa, a criança viveu um estresse, então agora tá tudo terminado? Não, eu tenho muita coisa para fazer, né? Que eu acho que é lidar com esse ambiente, é favorecer essa segurança, esse apego, esse cuidado, para que ela consiga desenvolver da melhor forma. Exatamente. O que eu vejo, assim, também é a pergunta que você fez. Primeiro, começar pela família, conhecendo o seu filho, né? Como o exemplo que você deu da sua filha. Se você não tivesse observado que a sua filha precisava de um colinho mais, a minha filha mais nova é exatamente a mesma coisa, adora um colinho, e tive essa questão com a escola, e ela fala, hoje a Pro me deu colinho, hoje não deu colinho. Ela vem com esse diálogo para mim. Então a gente volta da gente entender os nossos filhos, né? Da gente identificar a diferença entre eles, o que um precisa mais disso, o outro mais daquilo, o que a gente entrega para eles. E aí a gente tem essa comunicação, esse diálogo com a escola, com os avós, com os familiares, porque a gente também não pode só falar assim, né? Eu deixei meu filho lá e meu filho não se dá bem, e a escola não ter esse... Porque são muitas crianças dentro da escola, né? São muitas formas diferentes. Cada criança com a sua necessidade. Então, a gente reconhecer que o nosso filho precisa e levar isso num diálogo para a escola é uma porta que se abre, uma facilidade, né? Pode não resolver, mas ajuda, porque você tá levando, olha, o meu filho, a minha filha, é assim que acontece, é assim que ela se sente acolhida. Você pode fazer isso, pode ser dessa maneira. E se todos fizessem assim, né, todas as crianças podiam ter a sua forma de se regular ali, o professor também vai começar a entender, olha, essa criança se regula dessa maneira. Nossa, eu também me regulo assim. Olha que gostoso, eu também posso fazer isso, eu posso colocar essa atividade em aula, a gente pode fazer um relaxamento, eu posso ajudar essa criança nessa situação. Então, esse diálogo é muito importante, eu vejo fundamental, porque não é só jogar a culpa lá e eu não fazer nada aqui, né? Então, eu só quero o meu filho bem emocionalmente, aí eu pego ele na escola, eu não converso, eu não quero, na hora de dormir, ter esse diálogo com meu filho, eu não entendo o que está acontecendo com ele. E, então, todos os ambientes que a criança está, eu sei que nem sempre é fácil, né? Mas deveria ter adultos ali que ajudem essa criança a se regular emocionalmente, apoia ali o desenvolvimento dela. Uma coisa que eu vejo, uma cobrança também cada vez maior. Dentro das escolas também, o uso de tablets, né? Uhum. O uso da tecnologia, o uso de celular, tirando a criança que fica no parque brincando, as brincadeiras, o explorar. E a gente sabe que isso é tão importante para o desenvolvimento dela. Até redução de níveis de cortisol, ela precisa estar brincando, precisa estar explorando, liberando a energia no corpo. E eu vejo, assim, cada vez mais as próprias escolas, uso de tablet, uso de celular, faz a conta aqui no celular. E aí a criança chega em casa e fica mais tempo ainda no celular, mais tempo ainda nas telas. Então, isso daí talvez deveria ter um limite tanto da família, né? Talvez não, tem que ter, né? Da família quanto da escola, né? Acho que senão a tecnologia engole a gente, né? Desculpa. Na verdade, assim, acho que é cuidar dos dois ambientes como maneira ideal, se a gente fosse pensar assim, né? A casa, a família e a escola. Se a gente pudesse escolher qual dos dois vai ser o melhor para meu filho, certamente é a família. Não tenho dúvidas disso. Porque nós podemos fazer o reparo emocional que a escola não faz. Então, quando a criança vive uma experiência ruim na escola, alguma fala mais grosseira da professora, ou ela foi deixada de castigo, o que não deveria, porque castigo é crime nas escolas, isso não pode acontecer. Mas quando isso acontece, ela vem
triste para mim me contar e vivenciar essa experiência, eu vou ajudar ela a entender que isso é errado e acolher as emoções, o que ela sentiu, e eu faço esse reparo emocional. O contrário é mais difícil. Porque a gente às vezes planta muito, né, que a escola faz isso de errado, a escola não acolhe e tal. Porém, também existe a situação contrária, que as escolas começam a ver uma criança ali que é aquela que está mais agressiva, está batendo em todo mundo, e quando vai olhar, é algo que trouxe de casa. É alguma experiência ruim da família. É uma situação que ela está vivendo, um divórcio dos pais. E o divórcio é uma situação que pode ser muito estressante para as crianças. Como diz o Daniel Goleman, que fala da inteligência emocional, não é o divórcio em si. É a maneira como os pais estão, um jogando a culpa no outro, um brigando com o outro, e a criança absorvendo todo aquele ambiente estressante, absorvendo a culpa, muitas vezes achando que a culpa é dela, que os pais estão se divorciando, e isso precisa ser muito trabalhado, porque o divórcio é uma das situações que vai gerar uma das experiências adversas na infância e trauma no futuro, né? Então, assim, entre ambiente e família, escolha cuidar da sua família, sem sombra de dúvida, porque os pais são as primeiras pessoas em que a criança vai confiar e vai acreditar. Se a mãe fala uma coisa, a professora fala outra, a criança vai acreditar na mãe, não vai acreditar na professora. O primeiro modelo está em casa, né? A primeira relação, a mais precoce, é com a mãe, especificamente, né? Na maioria dos casos. Das famílias. E aí, é aí que eu vou... Toda a forma que eu me relacionar com a minha mãe, desde a hora eu olho para minha mãe, a minha mãe sorri para mim, então a mãe não tá olhando o celular na hora ali da amamentação. Isso já é uma relação. A partir daí eu já tô lá ativando conexões cerebrais que vão fazer toda a diferença na sua habilidade social no futuro. Então, toda essa relação vai ser importante. O modelo, né? A criança aprende por modelo, imitação pelo modelo. Então, tudo isso vai refletir depois quando ela for para a sociedade. Então, primeiro ela está na família, depois ela vai para a sociedade, ela vai para a escola. E aí, nessa situação, às vezes a escola é o ambiente mais seguro dela. É o ambiente mais estável, infelizmente. Mas aí é aí que ela vai se sentir segura para se expressar. Então aí ela pode ser violenta, pode ser agressiva, mas na verdade ela está comunicando, ela está pedindo ajuda. Então também a escola acaba fazendo um papel muito importante de eventualmente encaminhar essa criança para um cuidado específico, para uma terapia, para um médico. E aí o papel do pediatra, tem até um documento dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre estresse tóxico, que orienta os pediatras a identificar situações, né, de estresse tóxico na infância e também como conduzir essa família para poder cuidar dessa criança. Então, acaba que sim, é uma responsabilidade de toda a sociedade, né, ter esse olhar e tentar ajudar essa família, que às vezes nem está percebendo, né? Também está dentro de uma relação difícil e não está percebendo. Então, assim, aí vem de novo a importância da gente saber que isso existe, que isso é importante, né? E os estudos de experiências adversas na infância, eles são recentes. Esse que é um grande porém, né? A maioria dos estudos saíram ali em 2017, 2018, que foi ontem. Faz 5 anos. Os primeiros estudos, assim, até da parte da teoria do apego, tudo foi da Segunda Guerra, quando foi com as crianças órfãs, né? Uhum. Só que aí depois disso veio um tempo meio sem nada, nebuloso, né? Nebuloso. Mas então, assim, apesar de a gente saber que isso existe e há bastante tempo, é só agora que a gente está tendo estudos... começando a ter estudos de uma melhor condução. E, por exemplo, com as telas, com as mídias, a gente ainda tem pouco estudo, né? Mas a gente sabe o prejuízo que traz, seja pela falta de outros estímulos, porque eu estou na tela, ou questões específicas da tela mesmo que ainda estão em estudo, né? Muito bom. Gente, como que nós podemos deixar, então, uma última mensagem para os pais, para as famílias, né? Vamos imaginar, assim, uma família que está em dúvida, né? Será que meu filho está experimentando estresse aqui em casa? O que elas podem olhar, né? Para onde dirigir o olhar para começar a aprender a observar? Imaginando que é aquela família, assim, que nunca leu nada sobre uma educação mais consciente, uma educação positiva. Por onde que a gente começa?
Bom, assim, acho que primeiro é a questão do vínculo, né? Tenha muito vínculo com seu filho, seja responsivo nas necessidades dele. Claro que ninguém é perfeito, vai ter, vamos fazer coisa errada, ou coisa, não diz nem errada, mas assim, eu poderia ter agido melhor nessa situação, vou tentar na próxima fazer diferente, né? Então, assim, sempre cuidar da saúde integral dessa criança, né? Então, se alimentar, a educação, a criança tem que estar feliz, tem que estar brincando, tem que ser curiosa, né? Tem que errar e tudo bem. Porque assim você vai ver você vai saber que ela está saudável. Então, assim, busque informações. Hoje a gente já sabe muito já sabe bastante coisa, muita coisa tem sido divulgada, para que a gente consiga determinar. Tudo isso vai ser importante no futuro, né? A forma que eu estou lidando com a criança nessa primeira infância vai determinar como ela vai ser no futuro. Estresse é uma coisa da vida, mas que a gente saiba lidar para poder ensinar a criança e ela ter mais resiliência e saber resolver os problemas, saber ficar triste, se autorregular. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Eu falo que maternidade, paternidade é um grande aprendizado. A gente está aprendendo o tempo todo para poder dar esse suporte também para a criança. Eu falaria para a gente sempre olhar para o comportamento da criança de uma forma muito curiosa. Porque existem os comportamentos que são mais agressivos, aquela criança que está batendo, que está mordendo, que está sendo agressiva. Mas também existem os comportamentos daquela criança muito quietinha, daquela criança muito silenciosa, que não tem aquela vivacidade da criança, né? De explorar, de buscar, de brincar, de gritar. Então, aquela criança também muito quietinha, também a gente precisa olhar para o comportamento dela. Porque em algum momento ela se silenciou, ela ficou naquele padrão ali porque ela já não tinha mais espaço. Ela vivenciou alguma situação com os familiares, no hospital, enfim. Então, o comportamento sempre vai guiar. Comportamento de sono, a gente está atento ao comportamento de sono. É muito importante no sono a gente não ficar naquela fala também, vai passar. Uma hora vai dormir. Porque a gente tem prejuízos, né? O quanto que a criança não está dormindo, ela está perdendo o aprendizado, os registros ali. Então, a gente tem um olhar atento, curioso. Será que ela está brincando, explorando, olhar para o próprio comportamento, né? Como pai, como mãe. Será que eu estou muito estressada? Estou muito irritada? Eu estou perdendo a paciência? Eu estou gritando muito? Porque às vezes a gente não consegue identificar o comportamento da criança. Será que ela está agressiva? Ou isso é da criança? Está muito quietinha? Ou é da criança? Mas a gente identifica o nosso, né? A gente consegue saber se a gente está irritada, se a gente está gritando demais, se a gente não está tendo a paciência que a criança precisa, se a gente está sentando com ela para brincar, se a gente está dando tela demais para ela, se a gente está silenciando a criança muitas vezes com a comida. Não quero brincar, come aqui, faz isso, faz aquilo. Se a gente está deixando ela chorar na hora de dormir, se a gente não está dando colo, a gente consegue saber se a gente está deixando de atender essas necessidades físicas, nutricionais, fisiológicas, emocionais da criança. E olhar o comportamento. Identificou que tô achando alguma coisa aqui que procura ajuda, né? Uhum. Não é errado, a gente não se torna menos mãe, menos pai, porque a gente está procurando ajuda para os nossos filhos. É o contrário, né? A minha história de entrar na parte de educação parental foi porque eu precisei de ajuda. E eu fui estudar. Então, eu identifiquei o comportamento. Bom, esse comportamento aqui eu preciso entender. Como eu posso ajudar a minha filha? Né? Como eu posso trazer para ela um ambiente mais tranquilo, mais calmo? Como eu posso me ajudar? Nossa, eu tô perdendo a paciência. Por que eu tô perdendo a paciência? Por que eu não tô conseguindo aqui identificar o que ela tá precisando e conseguindo oferecer? Porque às vezes a gente identifica, mas a gente também não consegue oferecer. E a gente sabe o comportamento de uma criança, né? Pular, explorar, muitas vezes gritar, tá feliz, dormir bem dentro da fisiologia da idade, né? E também saber disso, quantos despertares é esperado para tal idade, a partir de quantos anos essa criança já consegue dormir uma noite tranquilamente.
A criança tá acordando à noite com 6, 7, 8 anos indo na minha cama. Como que eu posso ajudar? Será que eu falo para ela, vai dormir, fica quieta? Né? Não, vem aqui, vou te acolher. Então a gente tem esse olhar atento, curioso e cuidar da infância, porque depois que passou, né? Aí essa criança vai ter que se cuidar sozinha. Então eu vejo muito assim, faz parte da minha responsabilidade como mãe. Então, agora que eu tô falando como mãe, né? Faz parte da minha responsabilidade como mãe estar atenta ao desenvolvimento das minhas filhas. Eu que preciso estar atento, não são as minhas filhas que precisam estar falando, mãe, tô precisando de atenção, né? Mãe, tá difícil isso daqui. Eu preciso estar atenta. Então, eu trago muito esse olhar para mim. Peraí, deixa eu observar. Deixa eu ver o que tá aqui. Ah, não, tá tudo bem. Não, ela tá, esse desenvolvimento aqui, ela tá, posso deixar ela aqui, que tá tudo bem, ela tá se sentindo segura aqui, né? Ela tá explorando sozinha, mas ela tá bem. Então, eu acho que seria isso daí, atente-se, né? Maravilhoso. Obrigada, meninas. Eu vou só complementar, sintetizando até um pouco do que vocês falaram, assim, até... Eu gosto, às vezes, de dar mais mastigadinho, sabe? Sim, é muita informação. É muita coisa para mudar, assim. Mas, assim, tentando sintetizar, é estudar para ter expectativas reais. Se desenvolver pessoalmente, aprender a me acalmar, a me regular, para que eu consiga ajudar o meu filho. E como terceiro item, estar verdadeiramente presente quando estamos com os nossos filhos. Porque só assim a gente vai estar atento e observar o que eles precisam, né? Agradeço demais a presença de vocês. Eu gostaria que vocês contassem onde que a gente encontra vocês nas redes sociais. Bom, eu tô no Instagram, doutora.eliette.faria. Só no Instagram. Só no Instagram. Tá ótimo. Vivi, obrigada. De novo, assim, obrigada, Eliette, prazer. Obrigada. É muito importante a gente levar essas informações, né? E como você falou, às vezes o mastigado é onde dá aquele start na família. Deixa eu prestar atenção aqui, né? Então, também estou no Instagram, é o @DanielaTucílio, e o meu site é danielatucilio.com.br também. Se procurar Daniela Tucílio, acha, né? O sobrenome não é muito comum. E é isso, que a gente puder contribuir, o que a gente puder ajudar, se quem estiver aqui assistindo, escutando e quiser tirar uma dúvida, conversa com a gente está aqui para orientar, né? E é isso, obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, foi ótimo.